Vamos lá, meu aprovado e minha aprovada. Este é o seu nome agora, hein? Aprovado. Este ano é o ano da aprovação. Você acredita nisso? Ano da aprovação. Então vamos lá. Fontes do direito do trabalho é o nosso primeiro tema, que também pode cair na sua prova, tudo bem? Vamos falar de fontes. O que é fonte, Roberto? O que é fonte? Fala para mim o que é fonte, cara. Fonte nada mais é que a nascente, a origem. Fonte, origem. Fonte, nascente, vem do latim fons. O que quer dizer? Origem, o início, nascente, a ideia da água mesmo. Você já foi numa fonte de água nascente? Ele está vendo a fonte, a água nascendo. Fonte, nascente. Como que o direito nasce, como que o direito do trabalho nasce e se apresenta para a sociedade? Como que vai surgir esse direito? Com uma varinha mágica? Não, nós temos algumas regrinhas dessa nascente. Como esse direito nasce? Como esse direito se apresenta? E aí, eu preciso falar com vocês de duas correntes. A corrente monista, o que seria a corrente monista, Roberto? A corrente monista entende que somente o Estado pode criar regras. Somente o Estado pode criar regras. E nós temos a corrente pluralista. O que é a corrente pluralista, Roberto? A corrente pluralista diz o seguinte, que não só o Estado, mas as partes podem criar regras, normas para o direito do trabalho. Como, por exemplo, o Estado pode criar regras como a Constituição Federal, a Lei 8.036, a CLT, e também as partes podem criar regras através dos sindicatos, sindicatos de empregados, sindicatos de empregadores, que estabelecem, então, a negociação coletiva através do instrumento de negociação coletiva ou um acordo coletivo. Então, essa corrente diz isso. Poderá as partes também criar regras. E aí nós temos, vamos dividir, então, a fonte formal. Roberto, mas qual corrente prevalece? Para a sua prova, tá? É a corrente onde tanto o Estado como as partes podem criar normas do direito do trabalho. Então, para nós aqui, a corrente que subsiste, a corrente majoritária é a corrente pluralista, tá? Veja, fontes do direito do trabalho vai se dividir em fonte material e a fonte formal. Tudo bem? O que diz a fonte material, Roberto? Fonte material. Antes do conceitozinho aqui de fonte para vocês, né? Fontes do direito do trabalho são entendidas por tudo que dá certa forma, fundamenta a ciência jurídica trabalhista. Fontes do latim fons, que significa nascente, origem, de onde provém o direito do trabalho. É a origem da norma jurídica. Essa origem, fonte, material. Deixa eu apagar aqui para não ficar tão feio. Letra feia, Roberto, eu sei, não tem problema nenhum não, tá? Fonte material e a fonte formal. Fonte material e a fonte formal. Tá aqui. Essa classificação que nós vamos utilizar, que pode cair na sua prova. Fonte material e fonte formal. A fonte formal, ela vai se dividir em duas fontes. Fonte formal heterônoma e a fonte formal autônoma. Fonte formal heterônoma e a fonte formal autônoma, que é essa aqui, ó. Fonte formal heterônoma e a fonte formal autônoma. Mas vamos lá. O que é fonte material, Roberto? Vamos voltar aqui. O que é a fonte material? Já vimos o que é fonte, divide em duas.
fonte material? A fonte material, galera, a fonte material é o momento pré-jurídico. O que é o momento pré-jurídico? Eu não falo em lei aqui na fonte formal, na fonte material. A fonte material não falo em lei. Eu não falo que eu tenho uma lei, que eu tenho uma norma, que eu tenho uma regra aqui. A fonte material é o momento pré-jurídico, é o que levou, os motivos que levaram o legislador a criar aquela regra. Pode ser um motivo econômico, pode ser um motivo social. Esses são alguns motivos que podem levar o legislador a criar uma regra. Porque nós sabemos que o direito, ele nasce depois de um comportamento. Quando surge um comportamento, para regulamentar aquele comportamento é que surge o direito. Então, por isso que a fonte material, nós dizemos que é o momento pré-jurídico. Não tem uma regra que regulamenta aquele comportamento. Não tem uma regra que possa melhorar aquela situação que está acontecendo. Seja uma situação política, econômica, social. Então, para ajustar aqueles comportamentos político, econômico e social, nós precisamos de uma regra. Então, qual foi o motivo que o legislador criou essa regra? O motivo foi econômico. O motivo foi social, o motivo foi político. Qual o motivo social? Um exemplo, o motivo social. A mulher engravidava e quando ela se engravidava era dispensada. A empresa não queria mais. Uma questão social aí. E aí, o que o legislador fez? Esse foi o motivo, uma questão social. Ele criou a estabilidade provisória, estabelecida lá no ADCT, artigo 10, e ainda a súmula do TST. Então, mas o TST não é lei, Roberto. O TST não pode legislar, mas a súmula do TST acaba valendo, porque a nossa CLT é de 43. E também não trata. Tem um capítulo especial, da proteção da mulher, mas nós temos outras regras que protegem essa mulher. Esse foi o motivo social. Então, fonte material. E aí nós temos também a fonte formal, que vai se dividir em duas. Mas vamos finalizar aqui a ideia da fonte material. Momento pré-jurídico, eu não tenho uma norma, e foi o que levou o legislador a estabelecer, a criar aquela regra. É o que nós chamamos de fonte material. Agora, a fonte formal vai ser a forma com que a fonte material vai se apresentar para a sociedade. Não basta, o legislador teve a inspiração, teve um motivo. E agora, como que ele vai fazer para aquela inspiração, aquele motivo, se apresentar para a sociedade em forma de uma regra abstrata, que alcance aquele que praticar aquela determinada conduta? Aquela regra geral, abstrata e para todos, que vai alcançar quando aquele indivíduo praticar determinado ato. Como que isso vai se apresentar, essa vontade? Olha, eu quero que agora as gestantes, desde o momento do conhecimento do seu estado gravídico, tenha a estabilidade. Não pode ser demitida até o conhecimento do estado gravídico, até 5 meses após o parto. Como que eu posso agora trazer isso para a sociedade? Através de uma legislação. Por isso que nós chamamos, dizemos que a fonte formal é como a vontade do legislador vai ter forma e se apresentar para a sociedade, para que a sociedade, ou seja, empregado, empregador, observe esse conjunto de regras que foi estabelecido. Não é esse o conceito do direito do trabalho? Um conjunto de regras, princípios legais e extralegais que regulamenta o comportamento individual, ou o comportamento das relações de emprego subordinado, de trabalho subordinado. Esse é o conceito, tá? Se o direito do trabalho é um conjunto de normas, um conjunto de regras que disciplinam essa relação de emprego, a relação entre patrão e empregado, tá? Aonde eles vão buscar essa informações? Quais são as fontes? Vamos observar qual é a vontade, o desejo do legislador em criar fonte material e como essa fonte material irá criar forma e se apresentar para a sociedade. Então, a fonte formal é a forma com que a vontade do legislador se apresenta. Essa vontade, essa fonte formal, essa vontade pode ser heterônoma ou pode ser autônoma. Heterônoma ou autônoma. Se for heterônoma,
é aquela que tem a participação do Estado, aquela que efetivamente tem a participação do Estado. Aí é tranquilo, né? Constituição Federal, CLT, Fundo de Garantia, a Lei do Seguro-Desemprego, a Lei do Vale Transporte, olha lá. Fonte formal é o comando geral e abstrato. E a fonte formal heterônoma? Constituição Federal, a lei complementar, a lei ordinária, a medida provisória, tratados, sentença normativa, ou seja, todas aquelas regras que irão disciplinar o comportamento entre patrão e empregado. Se tem a participação do Estado, é um comando geral, é uma fonte formal, na modalidade fonte formal heterônoma, porque ela tem a participação do Estado. Então, a fonte heterônoma, ela tem a participação do Estado. Já a fonte formal autônoma é aquela onde as próprias partes estabelecem o conjunto de normas que vai reger aquele comportamento. Quais partes? Entre patrão e empregado. E sempre o patrão e o empregado será representado pelo sindicato, ou seja, essa coletividade de patrão e essa coletividade de empregados são representados pelos seus respectivos sindicatos. E quando eles são representados pelos seus respectivos sindicatos, esses sindicatos têm que estabelecer um acordo para elaborarem um conjunto de regras que vai regulamentar esse comportamento aqui. Quais são os benefícios dos empregados, o que os empregados vão receber, quais são os salários, vai ter auxílio alimentação, vai ter convênio médico, tudo isso vai ser decidido através do acordo entre sindicato empregados e sindicatos empregadores. E este acordo, essa negociação coletiva pode se dividir entre acordo coletivo e convenção coletiva. Acordo coletivo ou convenção coletiva. Isso nós chamamos de negociação coletiva. E essa negociação coletiva, acordo coletivo ou convenção coletiva, nós chamamos de fonte formal autônoma. Por que autônoma? Porque não, eu disse não, a prova vai dizer que sim, mas não tem a participação do Estado. São as partes que elaboram, que entram num acordo para poder, então, elaborarem esse instrumento normativo, essa negociação normativa que vai estabelecer esse conjunto de regras entre patrão e empregado. E se eles não entram num acordo, o que acontece? Nós temos o que chamamos de dissídio coletivo. O dissídio coletivo, você viu isso em processo do trabalho, ele é de original do Tribunal Regional do Trabalho. Como regra, o dissídio coletivo é uma ação originária no Tribunal Regional do Trabalho. E aí, para que o Estado, então, estabeleça esse conjunto de regras, porque entre sindicatos empregados e sindicatos empregadores não tiveram um acordo. Então o Estado agora tem que resolver esse conflito, esse litígio, esse dissídio, esse conflito de interesse. Quem tem que resolver é o Estado. E quando é o Estado que tem que resolver? A decisão dele, do Estado, nós chamamos então de sentença normativa. A sentença normativa agora, por sua vez, deixa de ser fonte formal autônoma e passa a ser fonte formal heterônoma. Por que fonte formal heterônoma? Porque agora já teve a participação do Estado. Tudo bem? Podemos avançar? Podemos. Vem comigo então aqui. E aí nós falamos da corrente monista e da corrente pluralista. Já falamos dela, né? Tudo bem, pessoal? Tá dando para entender aí? Veio comigo. Desanima não, hein? Desanima não. Vamos firme que eu tô com você, tá? E aí, galera, existem também as fontes subsidiárias. Isso. Para que você possa entender a fonte subsidiária, o que eu preciso de você? Promete para mim que você vai fazer isso agora? Você vai pegar o artigo 8º da CLT. Está aí na tela para você. Artigo 8º da CLT, que vai falar sobre a integração na ausência de norma. O que seria isso? Se eu tenho ausência de norma trabalhista e eu tenho um determinado caso concreto. O que seria isso, Roberto? Eu tenho um caso concreto. Eu tenho aqui o empregado, e eu tenho o empregador.
E os dois têm um litígio, uma discussão sobre determinado tema. Hora extra, férias, 13º, jornada sobre aviso, dupla função, tripla função. Tem um assunto X que o Estado precisa resolver, porque entre patrão e empregado e empregador, tem um litígio, tem um dissídio, tem um conflito de interesse. E agora, eu vou buscar as fontes formais heterônomas e a fonte formal autônoma. Sempre quando eu tenho um litígio, eu tenho que olhar as duas. Por isso que a convenção e o acordo coletivo, para nós, é lei no direito do trabalho. Acordo coletivo e convenção coletiva é lei, precisa consultar, é fonte formal autônoma que regulamenta o comportamento. Só que aí, se eu busco nas fontes formais heterônoma, na fonte formal autônoma e não encontro, eu vou usar a fonte subsidiária do artigo 8º para o direito material. O direito material precisa ser resolvido, esse conflito precisa ser resolvido. E na ausência, na lacuna do direito do trabalho, na lacuna da CLT, das fontes formais heterônoma, e na lacuna da convenção, do acordo coletivo, fonte formal autônoma, ou seja, aonde eu busco, são as minhas fontes, é a nascente, como o direito se apresenta, na ausência, na lacuna, que não complementa, não traz a solução ao caso concreto, você tem que buscar o artigo 8º. O artigo 8º da CLT é fonte subsidiária. Artigo 8º da CLT é a fonte subsidiária que nós vamos utilizar para sanar, para que o juiz possa, então, resolver esse conflito entre patrão e empregado. Tudo bem? Então, vamos lá. Nós separamos aqui fontes subsidiárias. As fontes subsidiárias traz para a gente o quê? Primeira fonte subsidiária, jurisprudência. Qual que é a jurisprudência? Jurisprudência do TST. As decisões reiteradas. Jurisprudência é isso, decisões reiteradas. Mas o que importa para a gente aqui são as decisões do TST. Decisões do TST. E aonde como o TST representa as suas decisões reiteradas? Para você poder consultar súmulas e orientações jurisprudenciais. A famosa, assim não, né? As famosas OJs. Súmulas e OJs. O juiz também poderá usar a analogia, ou seja, comparar. O juiz vai comparar, vai buscar uma comparação. Se ele não encontra no direito do trabalho, nas fontes primárias que nós chamamos, né? Que é a fonte primária heterônoma e autônoma, ele vai usar de analogia. Ele vai pegar um caso similar, ou melhor dizendo, né? Um caso similar para que ele possa decidir. Em outro ramo do direito até. Então eu tenho o ramo do direito do trabalho, que não tem resposta. Ele fez a busca e não encontrou na fonte primária, e agora não encontrou na jurisprudência, ele vai usar da analogia. Vai pegar um caso similar, melhor dizendo, né? Fica mais bonitinho, porque o direito comparado está aqui embaixo. Ele vai pegar um caso similar de outro ramo do direito penal, do direito civil, de outro ramo do direito, para tentar solucionar aquele caso. Então ele usa a jurisprudência, ele usa então até a analogia. Ele vai usar a equidade, ele vai procurar até julgar, mas ele vai suavizar o rigor da norma. A norma é tão forte que ele fala, caramba, se eu usar essa norma, eu tive um caso concreto muito interessante sobre isso. Isso foi na prática mesmo. Uma empresa, ela não tinha registrado o seu empregado, fomos para a audiência, eu era advogado da empresa, do empregado, advogado do empregado, e o empregador não tinha registrado esse empregado, ele trabalhou lá 4 anos, trabalhando à noite, sábado, domingo. E aí o que o juiz fez? Chamou o empregador e falou, faz um acordo. Porque se for aplicar todo o rigor da norma aqui, tudo que está aqui, olha, cara, vai quebrar a empresa. E o juiz buscava realizar o acordo. O juiz vai usar do poder que ele tem
das normas que ele tem, mas ele vai procurar suavizar ou fazer com que se ele aplicar de forma que tem que ser aplicada o direito, a legislação, ele vai prejudicar. Então, a questão de equidade, equilibrar essa decisão para que a justiça não seja tão forte que prejudique a parte contrária, né? Então, se na regra não tem algo falando sobre isso, ele vai trazer a equidade. Os princípios gerais do direito. Quais princípios gerais do direito, Roberto? Aqueles clássicos, o não enriquecimento sem causa, princípio da ampla defesa, do contraditório, né? Ele vai usar usos e costumes. Roberto, o que seria os usos e costumes? Por exemplo, o 13º salário, foi algo que foi de um costume. De tanto foi dando o 13º, a gratificação natalina e tal. Não existia, não era uma regra. Não era uma regra, mas para a sociedade aquilo é como se fosse uma regra. Todo mundo recebia o 13º, a maioria das pessoas recebia o 13º, foram recebendo o 13º. Aquilo foi enraizado como se fosse uma norma, uma regra, né? E o costume e o uso, aquele usual, quando nós temos uma relação entre duas pessoas e aquela relação se tornou como se fosse uma relação jurídica, né? Então, uso e costume. O direito comparado também, se ele não tem nas fontes primárias, ele pode usar o direito comparado, comparar o nosso direito com o direito de um outro país para trazer a solução para esse caso que está acontecendo no Brasil, esse litígio, né? Então, fontes subsidiárias. E vamos falar agora no próximo bloco sobre os princípios. Não saia daí. Princípios é uma matéria top, uma das principais matérias do direito do trabalho são os princípios. Você não pode deixar de estudar princípios, vai ajudar você a resolver muitas questões no direito do trabalho. Beijo no seu coração, você sabe onde quer chegar. Direito do trabalho na veia e no coração. Vem comigo já já, em princípios, na tela já já.